Pessoal, gostaria de começar esse vídeo pedindo uma ajuda, na verdade uma sugestão para vocês. Uma universidade aqui do interior do estado de São Paulo veio com um papo pedindo que eu fizesse minicursos para eles. Minicursos EAD que todas as pessoas podem adquirir, poderiam participar, no caso, inclusive vocês. Então eu gostaria de saber quais seriam os cursos, os temas que vocês queriam que eu abordasse, tem mais interesse. Então deixem aqui nos comentários e vamos continuar discutindo isso nos próximos dias, porque eu acredito que é uma temática muito legal. E também estou com o chapéu novamente, porque o cabelo ele está completamente rebelde, a situação capilar está complicada, ele está comprido, ele não faz mais aquilo que eu quero, ele não me obedece mais, e é uma situação muito complicada. Claro que não é uma situação tão complicada quanto a de Michele Bolsonaro, a primeira-dama, porque mais escândalos envolvendo Michele Bolsonaro surgiram nesse dia, deixando os militares completamente desesperados. E essa situação envolvendo a Michele Bolsonaro me lembrou muito o caso do PC Farias. E para você que não lembra, que era muito jovem, eu tenho certeza que você não tem idade para se lembrar do caso do PC Farias, eu vou contar para vocês. PC Farias ele era o tesoureiro da campanha do Fernando Collor, quando o Collor foi eleito lá em 89. E o PC Farias ele foi uma espécie de estopim para o processo de impeachment do Collor. O Fernando Collor ele tinha um irmão à época, que era o Pedro Collor, bonitão. Pedro Collor, infelizmente, faleceu em 1994 por conta de uma metástase de um câncer de pele que acabou indo para o cérebro. E Pedro Collor, na época, tinha uma esposa, Teresa Collor. E Pedro Collor era muito parecido com o Fernando Collor, ambos muito bonitões, muito, mas muito semelhantes. E um determinado dia, o Fernando Collor errou de casa. Aí ele estava dirigindo para a sua residência e acabou parando na residência do irmão, o Pedro. E como os dois eram muito parecidos, Teresa Collor, na escuridão da residência, acabou confundindo Fernando com Pedro, Pedro com Fernando. E é claro que Pedro Collor veio a público e contou tudo o que ele sabia do irmão. Porque coração partido é complicado, a gente vem e espalha tudo. Numa espécie de... trazendo para tempos mais atuais, que você é uma pessoa atualizada, trazendo para um exemplo do dia a dia de hoje, como Mayara Cardi, que é a Mayara ex-BBB, fez com o Arthur. Dedou, falou de todos os problemas, as traições. Foi a mesma coisa. Só que o Pedro Collor não falou das traições da esposa. O que ele falou foi sobre o caso do PC Farias. Que o PC Farias era uma espécie de laranja testa de ferro do Fernando Collor, que participava dos esquemas de corrupção feitos pelo irmão. Então quem comandava os esquemas de corrupção era o PC Farias para que o Fernando Collor ficasse limpo. Quando o Pedro contou tudo, esse caso ficou conhecido como caso escândalo PC Farias e aí depois o Fernando Collor sofreu o processo de impeachment. Alguns anos depois, o PC Farias acabou morrendo, de uma forma muito misteriosa, mas morreu, foi assassinado. E esse caso do PC me lembra muito, tá muito parecido com Michele Bolsonaro. Claro que Michele não é PC Farias, é muito mais jovem, muito mais bonita. E não tem nenhum problema de traição, pelo menos não que nós saibamos. Mas parece que Michele Bolsonaro estava sendo usada pelo Bolsonaro como sendo uma testa de ferro, um laranja. Porque o que aconteceu? Nós ficamos sabendo que Fabrício Queiroz fez 21 depósitos que somados dão 70 mil reais, mais de 70 mil reais, na conta de Michele Bolsonaro entre os anos de 2011 e 2018. E esses valores são muito superiores àqueles que o Bolsonaro falou que ele tinha emprestado para o Queiroz. Bolsonaro falou que Michele havia recebido 24 mil reais na conta, um depósito de 24 mil reais na conta lá no ano passado, porque ele, Bolsonaro, havia feito um empréstimo para Fabrício Queiroz. Só que aí está um problema. Porque Bolsonaro nunca comprovou esse empréstimo, nunca mostrou um documento comprobatório, nunca mostrou um extrato bancário comprovando a transferência. E o antagonista, que teve acesso à quebra do sigilo bancário de Fabrício Queiroz, disse que não há nenhuma transferência de Bolsonaro para Fabrício Queiroz. Nenhuma transferência no período. Ou seja, não ocorreu transferência bancária, não ocorreu empréstimo, pelo menos não pelas vias eletrônicas de Bolsonaro ao Fabrício Queiroz. Se de fato a versão de Bolsonaro é verdadeira, então a operação foi feita em dinheiro, e aí a situação se complica.
Que mania Bolsonaro e seus familiares têm de realizarem operações envolvendo dinheiro vivo? Nós sabemos que muitas das operações que possuem falcatrua, corrupção, são realizadas em dinheiro vivo porque há uma dificuldade maior em rastrear o dinheiro. Então só aí nós já começamos a levantar ainda mais suspeitas sobre Bolsonaro, porque o presidente não comprovou a versão dele. E para piorar toda a situação, o período dos depósitos realizados pelo Fabrício Queiroz coincidem com o aumento patrimonial da família Bolsonaro, e aí não estou falando só de Flávio, estou falando da família Bolsonaro com aquisição de imóveis. E aí a situação fica muito complicada. E casa com a informação do The Intercept Brasil. O The Intercept Brasil falou que havia um esquema do dinheiro vindo das rachadinhas. Esse dinheiro era pego por Queiroz, depositado nas contas do Adriano da Nóbrega, miliciano que foi morto no começo do ano, lá na Bahia, miliciano que era o responsável por gerenciar o escritório do crime, a milícia que é suspeita de ter matado Marielle Franco. A mãe e a esposa de Adriano trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro condecorou o Adriano da Nóbrega quando ele estava preso, isso quando Flávio era deputado federal. O Adriano pegava esse dinheiro e comprava imóveis ali nas áreas controladas pela milícia. E esses imóveis tinham participação da família Bolsonaro. Isso tudo foi uma reportagem feita pelo The Intercept Brasil. Mas a reportagem do antagonista corrobora com a reportagem do The Intercept, porque as datas elas se coincidem. Então tudo isso pode desembocar em um esquema de corrupção envolvendo a família Bolsonaro e a milícia do Rio de Janeiro, para a compra de imóveis ilegais em dinheiro vivo, aparentemente. E Michele Bolsonaro seria a testa de ferro de Bolsonaro em todo esse esquema. E para piorar ainda mais a situação de Michele Bolsonaro, porque desgraça pouco é bobagem, a esposa de Fabrício Queiroz também realizou depósitos na conta de Michele Bolsonaro. Eu vou pegar aqui os valores, porque essa foi uma reportagem também do antagonista. Mulher de Queiroz repassou R$17 mil a Michele Bolsonaro. Então Queiroz, a família Queiroz, fez um depósito ali na casa dos R$90 mil para Bolsonaro. R$90 mil praticamente foram movimentados da conta de familiares e do próprio Fabrício Queiroz para Michele Bolsonaro. Isso é um escândalo. A primeira-dama ela precisa agora ser investigada por tudo isso. E pode ser que essa situação descambe até para um processo de impeachment. Mas para o processo de impeachment acontecer, o povo tem que estar nas ruas. O povo tem que se mobilizar. O povo tem que protestar. O povo precisa sair às ruas, se mobilizar e cobrar o impeachment de Bolsonaro. Porque nós já vimos situações parecidas, como no caso de PC Farias, resultar num processo de impeachment. Michele Bolsonaro precisa se explicar. Michele Bolsonaro precisa falar por que Queiroz depositava dinheiro na sua conta. E isso precisa ser explicado. Se vai ser explicado, eu acho difícil. Porque se Bolsonaro não conseguiu explicar até agora os R$24 mil, faz já 2 anos praticamente do caso do COAF, quando ele começou a falar sobre isso lá em 2018, se já faz 2 anos, vai fazer 2 anos que esse escândalo do COAF está aí assombrando o Bolsonaro e ele não justificou, R$24 mil, dificilmente o Bolsonaro vai justificar R$90 mil. Mas isso precisa ser investigado. Michele precisa ser investigada, ela precisa responder, precisa dar declarações, porque todos nós queremos saber de onde veio esse dinheiro e se isso tem ligação com as milícias do Rio de Janeiro. Porque aí é muito sério. Não é mais um simples crime do colarinho branco, não é mais um simples esquema de corrupção de um gabinete, como nós sabemos que tem em vários gabinetes esse esquema da rachadinha. Era um desvio de dinheiro público para abastecer as milícias do Rio de Janeiro, para favorecer esquemas ilícitos envolvendo a milícia. Milícia é crime organizado. A primeira-dama precisa prestar esclarecimentos. E os militares estão desesperados
com essa situação envolvendo Michele Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Bolsonaro, que estava se fortalecendo, sofre um baque. Sofre um baque. Nós sabíamos que a popularidade dele estava aumentando, principalmente no Nordeste, por conta do Renda Brasil e por conta da ausência da esquerda, dos projetos de esquerda que estão... Praticamente a esquerda não conversa mais com essa camada da população. Mas agora é um baque muito forte. E para continuar sobrevivendo, porque agora o Bolsonaro ele está tentando sobreviver. É como o Ayrton Senna naquela corrida que ele quebrou lá a marcha e ele teve que se arrastar até o final da corrida para vencer. Bolsonaro está mais ou menos assim. Ele está se arrastando, está tentando sobreviver da forma como pode, para chegar em 22 e tentar vencer. E ele de fato tem grandes chances disso. Nós já sabemos, discutimos sobre isso. Se você quer questionar isso, infelizmente essa é a sua opinião, mas a sua opinião ele está equivocada. Mesmo sendo a sua opinião, ela pode ser uma opinião equivocada. Como as pessoas têm a opinião que a Terra é plana, mas a opinião está equivocada. Porque hoje o Bolsonaro ele é o favorito eleitoralmente para vencer as eleições. Agora, se ele vai sofrer um processo de impeachment, aí é já outro porém. Mas eleitoralmente, com as pesquisas, com a aprovação de Bolsonaro, ele é o favorito. E até mesmo pelo histórico, ele é o presidente, ele tem a máquina pública na mão dele. Então ele vai tentar se arrastar e, sabendo da sua fraqueza, e esse é o alerta, Bolsonaro precisará cada vez mais se emaranhar com o Centrão. Será que isso vai dar certo? Vamos aguardar para ver e você vai ser informado sempre que sair uma nova notícia a respeito disso. Então se inscreva aqui no canal, chapéu, cabelinho estilo Frederico Assef. Eu sei que vocês gostam muito do Fred, mas se inscrevam aqui e também lá no Twitter, @ProfLeoOficial.